Atlético Paranaense venceu e temos uma nova liderança no futebol brasileiro. A Série A teve o fim da sua terceira rodada, a zona do rebaixamento foi modificada também, times na lanterna, times em crise e alguns times jogando muito futebol. Vamos falar dos vitoriosos de quinta-feira: Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense e Corinthians agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo e esse é o radar do Brasileirão. A gente vai olhar como ficou a tabela ao final da terceira rodada. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, porque a gente fala de futebol todo dia. Cara, é todo dia falando de futebol, tá? E análises profundas. Hoje é Brasileirão na veia, a tabela já está no ar aí pra você que está acordando 6 horas da manhã pra ver esse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo, cedinho você tá assistindo o vídeo. Então, a nova tabela da Série A está assim depois de 3 rodadas. O Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia são os times com mais pontos no momento, tá? Então, o líder é o Palmeiras porque tem o melhor saldo de gols. Então, o Palmeiras já tem 6... O Palmeiras fez 10 gols em 3 jogos, tá? Que ataque absurdo do Palmeiras, mas levou 4. A defesa também não tá das melhores, tá? O São Paulo também, um forte início de campeonato aí, com 2 vitórias e 1 empate. O Fluminense venceu o clássico diante do Botafogo. O Fluminense que teve grandes adversários, né? Grêmio, Bahia, e agora o Botafogo consegue também somar 7 pontos, assim como o próprio Bahia, e venceu 2 partidas fora de casa e empatou com o Fluminense dentro da sua casa. O Atlético Paranaense subiu para o G5, é o 5º colocado, único time 100%. Preste atenção nisso aqui. O Atlético Paranaense tem apenas 2 partidas, tá? Então o Atlético é o time de melhor aproveitamento do campeonato. Tem um jogo a menos, que será ali contra o Corinthians no dia 19 de fevereiro, antes do início da 4ª rodada. Então o Atlético pode ser o novo líder do campeonato, tá? Então o Atlético vai jogar esse jogo aí do dia 19 de fevereiro, podendo ser o novo líder do campeonato. O Atlético pode tirar a liderança do São Paulo e botar o Bahia aqui na 5ª colocação, porque o Furacão venceu o Santos e é o único clube com 100% de aproveitamento. O Bragantino, que era o líder, despencou 5 posições. A Chapecoense também caiu ali 4 posições. Mirassol também com um empate caiu mais 4 posições. O Coxa subiu 2 posições, agora tá na frente do Flamengo ali. O Curitiba é primeira página de Campeonato Brasileiro e fecha essa primeira página o Flamengo, que conseguiu a sua primeira vitória também nessa rodada. O Botafogo vem caindo. O Botafogo, que foi o líder da primeira rodada, soma aí 2 derrotas seguidas, 2 derrotas fora de casa, perdeu para Grêmio e Fluminense. Também tá tendo uma queda de produção, é um time em formação e o Botafogo tá com dificuldades em relação ao seu elenco e tá caindo de produção. O Corinthians venceu a primeira, saiu lá debaixo da lanterna, né? O Corinthians, que também tem apenas 2 partidas, assim como o Furacão. Então o Corinthians vencendo o Furacão nesse jogo a menos pode inclusive passar o Atlético e terminar no G5 essa terceira rodada, tá? Então esses 2 times aqui podem mudar muita coisa na tabela ainda antes da próxima rodada começar. Grêmio foi derrotado pelo São Paulo e caiu muitas posições, assim como o Vitória. O Atlético Mineiro, que ainda não venceu e demitiu seu treinador. Aqui embaixo na tabela, o grande vencedor foi o Remo. Apesar do Remo, né, ter deixado escapar 2 pontos no último lance do jogo, o Remo poderia estar ali com 4 pontos nesse momento ali, colado no Flamengo, por exemplo, estaria aqui na frente do Botafogo. Pelo menos esse empate fora de casa serviu para tirar o Remo da zona de rebaixamento. E esse é o campeonato do Remo, rodada após rodada, terminar fora da zona do rebaixamento e assim ir subindo posição em posição. Então, dentre os times aqui de baixo da tabela, foi o grande vitorioso da parte de baixo da tabela. Vasco segue sem vencer, Santos segue sem vencer, Inter sem vencer e o Cruzeiro é o lanterna da Série A pela terceira rodada consecutiva, vive grave crise. Já gravamos um vídeo falando dos jogos até aqui e agora vamos falar do que aconteceu do Atlético Paranaense, né? O que foi preponderante para o Atlético saltar e continuar 100% no campeonato, único time 100%. O Furacão venceu o Santos, tá? Sofreu um pênalti ali, o Viveiros, logo no início do jogo. Queria saber de você, torcedor do Furacão, o que você achou da atitude do Viveiros de passar a bola pro Julimar, né? Porque o Odair Hellmann tinha dado uma entrevista, né? Depois que o Viveiros perdeu aqueles 2 pênaltis na mesma partida ali, foi contra o Foz, né? Contra o Foz do Iguaçu, no Campeonato Paranaense. Ele perdeu 2 pênaltis. O Odair deu uma entrevista após aquela partida, dizendo que o Viveiros ia continuar sendo cobrador oficial, mas me parece que faltou confiança pro Viveiros, né?
Viveiros entrega a bola pro Julimar. Viveiros estava no meu cartola, pelo amor de Deus, né, Viveiros? Mas entrega a bola pro Julimar, que bate muito bem o pênalti e abre o placar. No primeiro ataque do Santos, ali logo depois do gol do Atlético, o Tassiano faz um belo gol ali, né? Pega, gira. Girou muito fácil, né? A zaga do Atlético deu mole ali. Ele girou muito fácil. Temos um primeiro tempo mais voltado pro Atlético Paranaense, mas sem muita incisão. O segundo tempo foi muito aberto. Poderia ter ido para qualquer um dos lados. O Benavides salva uma bola ali do Santos ali, que eu acho que o Moisés ia entrando fazendo gol de cara a cara. O Benavides salva e o Esquivel acha uma assistência maravilhosa pro gol do Viveiros, o gol da vitória aos 45 do segundo tempo. Literalmente, o Esquivel dá um passe entre as pernas do defensor do Santos, encontra o Viveiros, que dá um toque de leve e faz o seu primeiro gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Segue sendo o grande destaque do Atlético. Se você tinha dúvidas que o Viveiros poderia ou não ter a mesma eficiência que teve na Série B em um nível mais alto na Série A, nesse início de campeonato ele já deu uma assistência e fez um gol. E sofreu um pênalti, né? Em 2 partidas disputadas, o Viveiros segue se destacando como o principal jogador do Furacão. Em relação ao Santos, vai sofrer mais uma vez nessa temporada, né? Os jogadores do Santos saíram falando que isso não pode acontecer de novo, que ano passado foi tenso, mas a verdade é que o Santos não demonstra nenhum tipo de evolução do ano passado para esse e vai ter que contar muito com a dupla Neymar e Gabigol inspirados em vários jogos para que o Santos não tenha a mesma sina do ano passado. No clássico vovô, Fluminense e Botafogo, né? O Fluminense vem jogando ali muito bem. Talvez um dos melhores times do Brasil. O Fluminense está jogando muita bola, pegou um início de ano muito difícil, né? Enfrentando o Grêmio na estreia, Bahia fora de casa e um clássico contra o Botafogo logo na terceira rodada. E na próxima rodada ainda enfrenta o Palmeiras, tá? Teremos Fluminense e Palmeiras no Allianz. Na verdade, esse jogo é em Barueri, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. É em Barueri esse jogo, mas é lá no mando do Palmeiras. O Fluminense está jogando muito, controlou o jogo diante do Botafogo e pouco sofreu, tá? O Fluminense tá pecando mais nas finalizações, né? Cria muitas chances e faz poucos gols. Nesse jogo, nessa partida, o Hércules perdeu um gol na cara, John Kennedy perdeu um gol na cara, o Serna teve diversas jogadas em que ele faz a escolha errada que poderia também resultar em gol. O Fluminense pouco sofreu, exceto numa falta cobrada pelo Danilo, que bateu na trave e quase entrou. Mas foi preocupante, talvez essa tenha sido a pior partida do Botafogo no ano, tá? Com seus titulares, porque diante do Cruzeiro foi avassalador, contra o Grêmio fez um bom jogo, apesar de ter sofrido um apagão ali no início do segundo tempo. Nesse jogo o Botafogo pouco produziu e teve desfalques importantes, né? Alan, né, se machucou, o Danilo saiu machucado também, então o Botafogo acaba que vai precisar contar com o seu elenco e a gente sabe que o elenco do Botafogo está reduzido nesse momento, então precisa o quanto antes recuperar os seus jogadores titulares e reforçar esse elenco, tá? O Botafogo vai caindo de produção. O Corinthians conseguiu fazer... Foi um jogo bastante equilibrado entre Corinthians e Bragantino, né? O Corinthians faz um gol ali de pênalti no iniciozinho. Na verdade, não de pênalti, né? O Corinthians faz um gol e sofre um pênalti, faz um pênalti e o Bragantino tinha a possibilidade de empatar, mas o Hugo Souza defendeu esse pênalti muito bem. O Hugo Souza é muito pegador de pênalti e o Bidu fez o segundo gol ali na reta final do jogo, fazendo 2-0. Foi um jogo tenso. O Bragantino, que era o atual líder, acaba perdendo a sua primeira partida e fica para trás na tabela, tá? Inter e Palmeiras. O Inter segue a mesma sina do Santos, né? O Inter até jogou bem, tá? Tá jogando melhor do que o Santos, melhor do que o Cruzeiro, melhor do que o Vasco, mas o Inter pegou um início de campeonato muito ingrato, né? Pegou Flamengo e Palmeiras em sequência e na estreia perdeu pro Furacão, né? E essa derrota pro Furacão é o que tá deixando o Inter aqui lascado na tabela, porque não contava. São 2 jogos em casa e 2 derrotas. Perdeu pro Atlético Paranaense, agora para Palmeiras. Deu um azar danado, né? Que no segundo gol do Palmeiras, o Vitor Roque bate, a zaga do Inter trava, mas a bola encobre o Rocher e o Palmeiras faz o 2-1. E logo depois desse lance, o Inter tem um lance muito parecido, em que o jogador do Inter chuta, a zaga do Palmeiras trava, a bola encobre o Carlos Miguel, mas bate na trave e sai, né? Então ali a sorte não estava ao lado do Inter, e aí no terceiro gol, um erro de saída de bola do Inter brutal ali, e o Palmeiras não perdoa. O Andréas fez o gol.
Pro Palmeiras, cara, segue sendo um dos grandes favoritos ao título nesse momento. Dentre, né, o duo, na verdade é a trinca dos times que mais gastaram dinheiro, né? Palmeiras, o Cruzeiro que tá lá na lanterna e o Flamengo. O Palmeiras é quem tá jogando melhor, tá? Dentre os três, mas o Fluminense está ali cabeça a cabeça com o Palmeiras ali. Vamos ver, vai ter o tirateima, né? Na próxima rodada os dois vão se enfrentar pra ver quem é que tá jogando melhor futebol, mas também quero destacar nessa rodada Atlético Paranaense, que tá ali muito firme e forte. É um clube que já tá pontuando bastante em termos de tabela, então o Atlético larga muito bem e tem mais um jogo em casa agora para confirmar esse seu bom início, né? Então o Atlético podendo ser o líder da competição. Comenta aqui embaixo se você acha que o Atlético será o líder da Série A até o início ali da quarta rodada, porque teremos esse jogo da segunda rodada no dia 19 na Arena da Baixada, Corinthians e Atlético Paranaense podendo mudar a tabela inteira. Comenta aqui embaixo para qual time você torce, se inscreve no canal, deixa a curtida, confere se você deixou a curtida aí. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!